Olá, na aula de hoje vamos falar da técnica de árvores de decisão para realizar o planejamento da capacidade produtiva. Então, a análise de árvore de decisões ela é utilizada para analisar decisões quanto ao planejamento de instalações. O planejamento de instalações pode ser complexo, pode ser difícil de organizar e podem existir decisões multifásicas, ou seja, decisões que envolvem diversas decisões interdependentes que devem ser tomadas em sequência. A análise da árvore de decisões é uma maneira de estruturar essas decisões multifásicas complexas, ao relacionar decisões do presente com decisões do futuro. Então, uma maneira direta de lidar com eventos incertos. É uma maneira objetiva de determinar o valor relativo de cada uma das alternativas de decisão. Então, por exemplo, uma empresa, ela desenvolveu um novo produto promissor. A administração da empresa tem frente a frente três opções. Então, ou ela contrata um consultor para estudar o mercado para aquele produto e depois ela toma uma decisão se ela vai produzir ou não, ou ela pode vender a ideia do novo produto e se ela vender a ideia, ela vende por 20 mil unidades monetárias, ou ela pode arranjar um financiamento para construir uma fábrica e depois manufaturar e comercializar o produto. O estudo custará à empresa 10 mil unidades monetárias e sua administração, ou seja, quem realiza o estudo, ela acredita que tem 50% de chances de encontrar um mercado favorável para esse produto. Se o estudo for desfavorável, a administração calcula que poderá vender a ideia por 12 mil unidades monetárias. E se o estudo for favorável, ela calcula que poderá vender a ideia por 40 mil unidades monetárias. Mas, mesmo que um mercado favorável seja encontrado, a chance de um produto definitivamente bem-sucedido é de aproximadamente 2 em 5. Um produto bem-sucedido retornará 500 mil unidades monetárias. Mesmo que o estudo for desfavorável, pode-se esperar um produto bem-sucedido aproximadamente uma vez em cada 10 introduções de novos produtos. Se a administração decidir manufaturar o produto sem estudo, haverá somente 1 para 4 a chance de ser bem-sucedida. O fracasso do produto custará 100 mil unidades monetárias. O que a empresa deve fazer? Como que a gente resolve então esse problema? Então nós temos três opções. A primeira delas é pagar um estudo de um consultor. A segunda opção é vender a ideia por 20 mil unidades monetárias. E a terceira opção é construir. Se optarmos pelo consultor, nós vamos gastar 10 mil unidades monetárias. Notem que o que estiver em vermelho representa saída de dinheiro. E a chance, a gente pode vender essa ideia para o consultor, ou a gente pode decidir manufaturar isso. A chance do empreendimento ser favorável é de 50% e desfavorável de 50% também. Se for desfavorável, a gente pode vender a ideia por 12 mil unidades monetárias. Se for favorável e a gente não quiser produzir, a gente pode vender também por 40 mil. Se nós decidirmos pagar o consultor e produzir esse novo produto, nós temos 40% de chance de ser bem-sucedido. Se for bem-sucedido, nós vamos ter um retorno de 500 mil. E temos também 60% de chance de ser mal-sucedido. Se for mal-sucedido, nós temos um prejuízo de 100 mil. Então, essa é a primeira possibilidade.
E temos a possibilidade de já construir direto sem um consultor. Antes disso daqui, né? Se o empreendimento for mal sucedido, ou seja, for desfavorável, ainda assim ele tem 1 em 10 chances de ser bem sucedido se nós decidirmos fabricar o produto. Então, se ele for bem sucedido, ele tem a chance de 1 em 10 e o retorno também é de 500 mil. Se ele for mal sucedido, ele tem a chance de 9 em 10. Então, gente, se tem a chance de 1 em 10 ser bem sucedido, o total é 10 sobre 10, então a chance de ser mal sucedido é 9 em 10, ou 0,9. Se ele for mal sucedido, então a gente tem um prejuízo de 100 mil unidades monetárias. Se a gente decidir construir, o empreendimento ele pode ser favorável ou desfavorável. Então, diz no problema, né, que a chance de ser favorável, ela é 1 em 5, né? Como a gente viu aqui, deixa eu ver aqui anteriormente, a chance é 1 em 5. Ou seja, desculpa, gente, a chance é 1 em 4 de ser favorável. Se ele for favorável, a chance de ser bem sucedido no mercado é de 40%, de mal sucedido é de 60%. Se for bem sucedido, a gente ganha 500 mil. Se for mal sucedido, a gente perde 100 mil. E mesmo que ele seja desfavorável, ele também pode ser bem sucedido ou mal sucedido, né? Então, bem sucedido, a chance é de 10%, tem um retorno de 500 mil, e mal sucedido, a chance é de 0,9 ou 90%, e a gente tem uma perda de 100 mil. Então, o que a gente vai fazer agora é analisar cada uma dessas 3 situações que nós temos. Então, a gente monta a árvore dessa maneira. A opção 2 aqui, ó, a gente já sabe que vai ter um retorno de 20 mil unidades monetárias. Então, a gente vai fazer o cálculo para a opção 1 e o cálculo para a opção 3. Então, agora a opção 1. Então, na opção 1, retomando, nós pagamos 10 mil por uma consultoria, e aí tem 50% de chance de ser favorável, o mercado ser favorável, 50% de não ser favorável ou desfavorável. Então, a primeira opção que a gente tem seria vender a ideia. Então, ó, eu posso vender a ideia por 40 mil, se for favorável, ou 12 mil, se for desfavorável. Então, a primeira possibilidade, que é de vender a ideia, o que a gente precisa fazer? Multiplicar essas probabilidades pelo retorno que a gente vai ter. Então, ó, vender a ideia, quanto que eu vou lucrar? 0,5 vezes 40 mil, mais 0,5 vezes 12 mil, menos os 10 mil que foi investido na consultoria. Então, ó, meio vezes 40 mil dá 20 mil, meio vezes 12 mil dá 6 mil. Então, 20 mais 6, 26 mil, menos 10 mil que foi investido na consultoria, 16 mil. Então, essa é a primeira possibilidade se eu pagar a consultoria para analisar esse mercado. Só que, além de vender a ideia, uma outra possibilidade é manufaturar esse produto. Então, se eu fizer isso e o produto for bem sucedido, eu ganho 500 mil. Se for mal sucedido, eu ganho 100 mil. Então, o que eu vou precisar fazer agora? Esse cálculo aqui, ó, de quanto é a ideia de retorno se o mercado for favorável. Então, como que a gente faz isso? 0,4 vezes 500 mil, menos, ó, por que menos? Porque eu perco se for mal sucedido. Então, menos 0,6 vezes 100 mil. Então, quanto que dá esse resultado? Aqui vai dar 0,4 vezes 500 mil, vai dar 200 mil. 0,6 vezes 100 mil, 60 mil. Então, 200 mil menos 60 mil
140 mil. Então, nesse caso aqui, ó, se o empreendimento for favorável e se ele for favorável, eu vou ter um retorno aqui, né, de 140 mil. Tá? Então, mesmo que ele seja mal sucedido, eu ainda tenho um retorno de 140 mil. E se o meu empreendimento for desfavorável, eu vou fazer a mesma coisa, vou calcular esse B aqui, ó, que vai ser 0,1 vezes 500 mil, mais menos 0,9 vezes 100 mil, que vai dar quanto aqui, ó, 0,1 vezes 500 mil vai dar 50 mil, 0,9 vezes 100 mil vai dar 90 mil. Então, aqui a gente tem esse resultado. O que a gente precisa fazer agora? Verificar a possibilidade 2, que seria de manufaturar. Então, a gente tem esse valor de A e esse valor de B, agora a gente vai multiplicar por essas probabilidades aqui, porque eu vou pagar a consultoria e não vou vender agora nessa possibilidade, eu vou produzir. Então, qual que seria aqui? Se eu decidir fabricar, o que vai acontecer? 0,5 vezes os 140 mil que eu teria de retorno aqui, se o investimento fosse favorável, mais a probabilidade de ser desfavorável vezes o retorno que eu teria aqui se fosse mal sucedido. Se fosse mal sucedido aqui, eu teria um prejuízo de 40 mil. Então, eu vou fazer 0,5 vezes 140 mil, menos 0,5 vezes 40 mil e menos aqui o investimento com a consultoria. Então, se eu optar por eu tenho duas possibilidades. Vender a ideia, que eu tenho um retorno de 16 mil, ou fabricar, que eu tenho um retorno de 40 mil. Então, eu já opto por 40 mil, que é o maior. Só que eu ainda tenho que comparar a opção 3. Na opção 3, eu vou fazer o investimento sem fazer a consultoria. Então, aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu tenho aqui a possibilidade de ser bem-sucedido num mercado favorável, possibilidade de ser bem-sucedido ou mal-sucedido no mercado favorável, e a possibilidade de ser bem-sucedido e mal-sucedido num mercado desfavorável. Então, eu vou calcular esses valores, que eu já fiz anteriormente, né, que é 0,4 vezes 500 mil, menos 0,6 vezes 100 mil, que vai dar um total de 140 mil, 0,1 vezes 500 mil, menos 0,9 vezes 100 mil, que vai dar um prejuízo de 40 mil. E aí, eu vou calcular essas possibilidades aqui, 0,25 vezes 140 mil, que é a probabilidade de dar certo, 0,75 vezes menos 40 mil. Então, 0,25 vezes 40 mil, mais 0,75 vezes menos 40 mil. Se a gente fizer esse cálculo, eu tenho um retorno de 65 mil. Comparando agora as três possibilidades, as três opções, que seria de realizar o estudo e fabricar, eu tenho um retorno de 40 mil. Vender a ideia, que é a opção 2, um retorno de 20 mil. E construir sem estudo, um retorno de 65 mil. Então, é mais vantajoso a opção 3. Então, eu vou construir o meu mercado para aquele projeto de produto e eu tenho a possibilidade de ganhar com isso 65 mil. É isso, por hoje é só e até o próximo tópico.